Boa noite para quem é da noite e bom dia para quem é do dia. Nessa orientação venho passar para vós uma situação ali bastante alarmante, preocupante, que muitos de vós já devem ter observado e se questionado também. Diz respeito a grandes trabalhos que foram iniciados há tempos atrás, dentro do âmbito de espiritualidade e até mesmo de espiritual, que começaram a ter uma grande desenvoltura, um grande alcance, até mesmo alcançando muitos de vós que estão aqui me ouvindo falar. Digo ligado a os médiuns, verdadeiros médiuns. Porque já sabemos, vós que acompanha as orientações, sabe muito bem que existe os médiuns verdadeiros e existem os médiuns que foram convencidos que eram médiuns. Como já dissemos, né, isso é uma grande bobagem, é uma grande mentira em afirmar que todas as pessoas são médiuns. Porque quando usa-se essa terminologia médium, está intimamente relacionada à capacidade de poder trabalhar com a espiritualidade, com o espiritual, com entidades, para atender pessoas, comunidades e até fazer trabalhos diretamente para com a humanidade, encarnada e em planos astrais. Temos, de contraparte, os médios que foram convencidos porque chegaram em determinados ambientes e daí, devido aos percalços da própria vida, aos desequilíbrios, foram convencidos de que isso era causa de uma mediunidade não desenvolvida, não aceita. E isso tudo é uma bobagem, porque basta olhar para os fatos históricos, que cada um de vós pode pesquisar, não em um passado tão distante. Tudo que está ao alcance daquilo que vós possam pesquisar, vós vão identificar que lá atrás, aquilo que eram considerados médiuns, eram chamados de oráculos. Hoje o termo oráculo está ligado a uma outra vertente, está ligado muito àquilo que seja as previsões sobre a cartomancia como um todo, búzios e vários outros tipos de oráculo, né? Ler ali as palmas das mãos, a borra do café, runas, tem uma série de oráculos. Só que esse termo lá atrás dizia-se respeito a médiuns, que então ali pessoas iam ao encontro desses médiuns para poder saber de uma divindade, de uma entidade espiritual ou da espiritualidade, se era a época de plantar, se era a época de colher, se eles deveriam ir para a guerra ou não, e todas as situações ligadas. As pessoas que iam em busca dos médiuns, ou lá atrás chamados de oráculos, eram reis, rainhas, imperadores, tá? Que tinham essa condição. E também as pessoas comuns, desde que se dispusessem a se deslocar e ir até onde se encontravam esses médiuns, ou oráculos lá nesse tempo passado. Então eram poucos, basta vós olhar ali para aquilo que era a condição da Grécia antiga, onde existiam, quantos oráculos existiam? Poucos. Poucos tinham essa capacidade de poder lidar por toda a vida com choques de energia, com a presença, com manifestações de condições vibratórias muito superiores àquela da condição humana habitual, sem poder se prejudicar, sem poder se corromper. Isso eu estou falando brevemente, muito por cima, para que vós entenda, né, os fundamentos daquilo que estamos ali para adentrar, que é sobre, sim, médiuns que iniciaram grandes trabalhos,
recebendo suporte não só da espiritualidade como do espiritual, mas que acabaram ou estão em queda, estão caindo, porque é o termo usado em cima da terra. Alguém está fazendo um grande trabalho e de repente entra em meio a escândalos, em meio, ali a incoerências, em meio à vaidade, em meio ao orgulho, em meio ao quê? O poder de influência e muitas demais coisas. Então temos essa condição. Mas quando eu estou falando médiums, entenda que existe médiums também lá no catolicismo, no protestantismo, no hinduísmo, no budismo. Cada um ali com a sua capacidade, dentro lá de cada seu ambiente, consideramos religioso, que estão ali fazendo grandes trabalhos. Porque o médium, no caso em outras religiões, onde não exista a incorporação, mas vai existir a inspiração. Claro, estou falando de forma resumida, porque a finalidade dessa orientação não é entrar nos méritos desses detalhes, mas falar sobre essa situação, que temos, então, alguns médiums legítimos, predispostos, encarnaram com essa habilidade, assumiram suas responsabilidades por conta própria, não existe nada obrigatório, tudo está na condição da livre escolha do ser humano, mesmo ele tendo predisposição para médium, ele poderia ter optado em ter uma vida comum. E não tem nada de errado nisso, seria respeitado, não teria sido contrastado por forças espirituais. Até mesmo por quê? Porque se tivesse contrastado, não seria forças espirituais, que estão segundo os desígnios da lei da justiça divina, da condição da livre escolha. Então seria uma obrigação, certo? Então, se o próprio Todo-Poderoso não obriga ninguém a fazer nada, quem dera se qualquer tipo de entidade vai obrigar o ser humano a assumir aquilo que ele não queira assumir. Muito bem, mas uma vez assumido, então, se começa um trabalho. Uns vão trabalhar com cura, outros vão trabalhar com orientações, outros vão trabalhar com desobsessões. Mesmo que eu esteja sendo específico em alguma dessas condições, dessas áreas, mas entenda, um verdadeiro médium, ele lida com todas as situações, mas essas que eu estou falando se tornam pilares principais de um trabalho mediúnico, em união, em concordância com o espiritual ou a espiritualidade. Porque não é que o médium vai trabalhar só com cura, só com desobsessão. Não. De 10 trabalhos que tenham a ser feitos, a maior parte dos trabalhos vai estar ligado à cura, vai estar ligado ou à orientação, à desobsessão, encaminhamento. Tem muitas condições de trabalho. E daí o que acontece? Então se começa a trabalhar, se começa a desenvolver esse trabalho, muitas das vezes, para não dizer a maioria, esses médios são desconhecidos, não são pessoas famosas, conhecidas, são pessoas desconhecidas, mas que têm sim essas habilidades, não por serem melhor que os demais seres humanos, mas simplesmente porque na caminhada universal, que diz respeito a não só esse fato de encarnação e reencarnação, de estar aqui nesse ambiente, nessa sala de aula, mas quando falamos caminho universal, está respectivamente ligado à saída, desde a saída das matrizes criadoras, quando todos os seres humanos então foram engendrados. Então, esses médiuns, então eles estão, vamos dizer, mais adiantados no caminho universal, consciencial, vibratório, magnético, que lhes oferece essa oportunidade. Mas então eles são melhores sim que os demais. Não é questão de melhores. Acontece que os demais na humanidade estão atrasados no caminhar, ou vamos usar o termo
né, de sala de aula, que é o ambiente onde vós estão experienciando, onde tem esse seu corpo físico como o seu uniforme. É uma alegoria, obviamente. Repetentes significa a boa parte da humanidade que fica dando burro em ponto de faca, persistindo nos mesmos erros. Lembre-se, errar não tem problema algum em cometer erros, mas persistir nos mesmos erros, aí começa um verdadeiro desequilíbrio. Muito bem, então esses médios começam a trabalhar 1 ano, 2 anos, 7 anos, e daí isso começa a tomar grandes proporções. Claro, tem que se saber, já falamos também em outras orientações a respeito de quando alguém começa a poder desfazer aquilo que as forças obscuras, como dos grandes das trevas, magos negros, que estão fazendo todo tipo de investida contra a humanidade, sempre tiveram, né, com a concordância de Yahvé e dos arcontes. Quando ele começa a desfazer, começa a libertar pessoas, começa a fazer com que pessoas, né, estejam longe da área de sofrimento, então essas forças passam a não ter mais o alimento que tinham. Porque se essas forças te fazem investidas, é para que com que vós sofra, esteja ansioso, esteja deprimido, com raiva, com ódio, querendo se vingar, né? Vícios. Tudo isso está ligado a energias densas que para essas forças é uma fonte de alimento. Não que eles vão comer essa energia. Fonte de alimento por quê? Porque eles usam dessas energias para poder manter os seus reinados e poder ter essa manifestação de investir de volta contra a humanidade. Ou para investir, para provocar desequilíbrios tremendos, como é o caso dos grandes das trevas e magos negros, trevosos, né, todos ali que pertencem a esse exército, para Yahvé e grandes das trevas iludir, propor, né, propostas ilusórias. Quando um médium, alguém, quando eu falo médium, então está dentro também padres, verdadeiros pastores que realmente fazem um grande trabalho, certo? Então significa que começa a atrapalhar os planos, começa a ser retirado o alimento desses seres, porque eles não se alimentam só das energias negativas, eles se alimentam também da vossa força vital. Não só de vós, eles não estão interessados em uma pessoa. Uma pessoa para eles não interessa. Mesmo que um ser humano tenha uma grande quantidade de energia disponível, eles estão interessados em mais pessoas. Então eles começam e se alastram feito um câncer na humanidade. E daí quando o médium verdadeiro, que ele tem cargo espiritual, que ele está realmente ligado a um verdadeiro compromisso, um verdadeiro trabalho com o espiritual, com a espiritualidade, com entidades, vamos dar um exemplo para vocês entenderem perfeitamente. Alguém está passando um processo de obsessão. Então ele precisa ser tratado, ele precisa ser orientado, ele precisa ser, né, acompanhado. Quando ocorre um processo de desobsessão, existe 2 coisas. A primeira coisa é o que vai acontecer comumente aonde não existe fundamentos, aonde não existe a verdade. Que vai acontecer sim uma desobsessão de um espírito obsessor. Mas os obsessores, eles não andam sozinhos, eles só andam em legiões. E a prova disso está até mesmo lá nas escrituras que vós conhecem como sagradas, como a Bíblia, que diz então que pessoas que estavam sofrendo processos obsessivos ou de possessão estavam sempre acompanhados de legiões. E essas legiões são legiões de 7 espíritos. Então, quando em algum lugar, se porventura algum de vós passou por algum processo de desobsessão, foi retirado um espírito. E os outros 6?
Os outros 6 se afastam, esperam passar um tempo e depois eles vão retornar a fazer novas investidas, porém de formas diferentes para demorar muito ou pretender não serem identificados e continuar a se alimentar desse e de outros seres humanos. Já um médium que tenha fundamentos, então ele sabe disso. Então a desobsessão vai ser completa, vai ser da legião ou das legiões, porque tem pessoas que estão acompanhadas por 2, 3 legiões, ou às vezes mais. Tem casos mais pesados que isso se estende mais em número de legiões. Certo? Então aquela pessoa, ele ali estará verdadeiramente livre daí? Sim, mas veja como é um trabalho verdadeiro. Quando uma pessoa, no caso um de vós, que passou por um processo verdadeiro de desobsessão ou de possessão, porque existem as duas coisas. Não pense que as duas coisas é a mesma, porque não é não. Assim como existe uma terceira, que é o que é chamado de encosto, que é um espírito sofredor, que não tem legiões, que não pertence aos grandes das trevas, é simplesmente uma alma vagante, né, que devido ao seu sofrimento ele ele vai se solidarizar com a pessoa encarnada, e por essa condição ali de ressonância, de afinidade, de dores e frustrações, então ele se encosta na pessoa e depois fica como um circuito fechado. Ele manda para a pessoa o sofrimento dele, recebe o da pessoa, manda o dele, recebe o da pessoa, e isso vai ali se tornando um amplificar. Então temos essas 3 situações. Mas vamos manter ali a condição da obsessão, que é mais comum, mais presente. Quando alguém verdadeiramente sofre uma desobsessão, não é só aquela pessoa, os seus familiares que vão parar de receber investida daqueles seres. Não, são milhares de pessoas. Porque quando uma pessoa percebe, e quando ele vai buscar ajuda sobre um processo de obsessão, já se passou alguns anos. E essa pessoa, ela foi visitar, ela foi na casa de um parente, ela foi na casa de um amigo, ela foi lá na igreja, ela foi no terreiro, ela foi na praça, e cada lugar que essa pessoa vai, esses espíritos, essa legião vai estar com eles. E eles vão começar a estar com essas outras pessoas também. Porque todo ser humano, dentro das trevas da ignorância, está ocasionalmente, constantemente, promovendo aberturas que são facilitadoras para as investidas desses seres. Discussões, raiva, né? Intolerâncias, preconceitos, tudo isso são, e muito mais, são portas abertas, são brechas que eles não deixam passar, eles se aproveitam. Então, quando uma pessoa vem liberta num processo de desobsessão verdadeiro, centenas, milhares de outras pessoas estão sendo, mesmo sem saber. Então veja o prejuízo que começa a ter para essas forças obscuras. Isso significa que aquele médium, aquela casa onde esse médium então trabalha, vai começar a sofrer investidas constantes, mas investidas muito pesadas, com a finalidade de o derrubar, de preferência até desencarnar. Se o médium ele não estiver apropriadamente seguro, através de fundamentações magísticas, através daquilo que seja esse contato com a verdade, que vai retirar os véus de ilusão ou de ilusões ligadas a certos dogmas, a certas doutrinas, a estar preso em determinado viés. Então, isso serão brechas que esses seres, principalmente ligados aos grandes das trevas, principalmente,
Por quê? Porque no caso de Yahvé, não, porque ali vão ter muitas pessoas ligadas a mais religião, a mais religiosidade, então para ele já é uma coisa boa. Porque afinal de contas, ele, como tem ali mais de 72 nomes que estão ligados à condição, né? Que um dos nomes de Yahvé, lá na antiga Suméria, então foi Enlil. Aquilo, o Deus do Antigo Testamento, antes chamava Enlil. Depois, com o advento lá, com a condição de Abraão, que vai surgir essa condição de monoteísmo. Isso também já falamos em orientações anteriores. Para os arcontes, também, porque eles, de uma certa forma, cada um está extraindo do ser humano aquilo que eles têm como propósito. Que não é isso que estamos aqui para falar, estamos falando das investidas, que vêm diretamente dos grandes das trevas, que são outros espíritos humanos, né, iluminados. Não pense que grandes das trevas são seres bestiais, completamente ignorantes, já falamos isso aqui, né, mais de uma vez. Eles são sim iluminados, né, de quarto e quinto nível. Então eles são conhecedores da verdade, eles chegaram à condição humana que poucos seres humanos hoje em cima da Terra podem pelo menos imaginar que condição é essa de manifestação do ser, só que assim como a magia é neutra, a verdade também é neutra. E daí ela pode ser utilizada, o ser humano escolhe como ele quer experienciar. E como os grandes das trevas, assim como magos negros e todos os quiumbas trevosos, claro que isso são termos ligados à Umbanda, muitas das vezes à Quimbanda, ou até mesmo às condições de Candomblé, mas estamos, por isso, chamando de seres obscuros, de forças obscuras, que assim, né, vocês vão entender de um termo generalizado do que estamos falando. Então é uma perda muito grande para eles, muito substancial, que ao passar de anos, então isso vai remontar a um prejuízo imenso para os grandes das trevas. Então, cada passo que esse médium vai dando com o seu trabalho, que ele vai alcançando mais pessoas, que ele vai libertando mais pessoas, como em processos de desobsessão, como em orientações, ele vai se tornando mais e mais alvo. Quando esse médium está trabalhando aí já há década, então isso é exponencial. Ele é alvo dos grandes das trevas, não é só de magos negros. Certo? Não é só alvo de magos negros, ou de trevosos ou quiumbas. Não, é dessas forças poderosas, que sabem muito bem o que estão fazendo. Eles não mexem uma peça no tabuleiro do xadrez da vida sem uma estratégia. E eles têm tempo, porque o tempo, naquilo que é a condição astral, é diferente do aqui da Terra. Certo? Um mês, pode-se dizer, um mês aqui na Terra corresponde como se fosse um dia nos planos astrais. Claro, isso vai diferenciar um pouco dependendo do nível dos planos astrais ou de esferas inferiores. Certo? Então, esse tipo de informação não tem-se em livros, isso vem do espiritual. E vindo do espiritual, tem o quê? Fundamentos, fundamentações, maneiras de se colocar em segurança, no caso do médium, de ter os seus pais, filhos, companheiros, companheiras, né, parentes em segurança também. E as demais pessoas que estejam passando por alguma espécie de tratamento ou de procedimento ligado ao trabalho desse médium. Então, ele tem que ter esse arcabouço, ele tem que ter esse alicerce. E isso só se consegue através da verdade. Não estamos falando de dogmas e doutrinas ligados às regras de determinada religião. Porque aí é onde existe a armadilha, a arapuca.
É o que sempre falamos, vós tem que correr de dogmas e doutrinas, porque isso só foi escrito por seres humanos como vós, encarnados e também ali cheio ali dos seus desequilíbrios e intenções. Muitas das vezes, más intenções. Boas intenções só para o lado deles, certo? No caso desses reformuladores, como lá no Concílio de Nicéia, onde nasce aquilo que é o catolicismo apostólico romano. Então, muita coisa foi decidido por um pequeno grupo de pessoas. Certo? Muita coisa foi ocultada, outras coisas foram escondidas, outras foram destruídas e foram reformuladas muitas coisas. Claro, um bom pesquisador vai saber que não existiu só o Concílio de Nicéia, existiu muitos outros concílios. Então, o que acontece? Então, esse médio, se ele não tiver essa condição, quando ele chega a um nível que expandiu-se muito o trabalho, então ele vai sofrer a cada dia que passe uma investida mais poderosa de magia negra, ataques psíquicos, ataques mentais, vibratórios, magnéticos, até de seres invocados pelos grandes das trevas, vindos de outras dimensões paralelas, para o colocar em desequilíbrio de qualquer forma que for. E apenas eles encontrem uma brecha o suficiente. Entenda que eles agem com sabedoria, os grandes das trevas. Acabei de falar, eles não mexem uma peça nesse tabuleiro do xadrez da vida sem estratégia. Eles, como a água, uma pequena brecha, eles começam a adentrar. A princípio é imperceptível, como uma rachadura que tenha em um cano de água. De repente está só úmido. Mas com o passar do tempo começa a pingar. E quando menos espera, aquilo jorra. É assim que acontece. E eles vão pesquisando, eles vão observando, porque o trabalho deles é esse, principal, a identificar o ponto fraco. Se o ponto fraco daquele médio é o seu mental, então esse pequeno fluir inicial vai ser nos conceitos mentais. Se a situação desse médio, se o ponto fraco dele for mulher, então vai ser isso. O ponto fraco é o quê? O filhos. Então vai fluir para o médio sobre esse aspecto. Isso estamos falando de mas geralmente, como está encarnado, mesmo estando em uma condição ali adiantada no caminho, mas mesmo assim tem vários pontos fracos. E o médio, se ele não identifica esses seus pontos fracos, se ele não consegue uma conexão com o espiritual, não é só com a espiritualidade, com o espiritual, esferas superiores, para que ele então tenha certeza e identifique, e não só identificar, mas como fortalecer esses pontos fracos para que eles se tornem também fortes, então aí é onde começa a queda de grandes trabalhos, que se desvirtua, que sai do trilho, que sai do parâmetro, que sai completamente do fluxo que vinha então caminhando. E isso se pode ver, existe. Tem ataques sobre aspectos mentais que um médio, mesmo um médio, que se ele não tiver a segurança, se ele não tiver isso que falei até agora, claro que tudo isso que eu estou falando é uma forma resumida, mas é para que vós entendam o mecanismo das coisas. Existem médiums que sucumbem e vós pode notar que não são mais eles. É como muitas de vós
tem dito em cima da terra, olha, aquele médio lá enlouqueceu. Não, ele só pode ter enlouquecido, porque começou a falar determinadas situações que não tem explicação, não tem fundamento, simplesmente fala por falar. Não, olha, tudo isso está ligado a essa condição. Se uma pessoa comum, quem já sofreu de algum processo obsessivo ou já recebeu algum tipo de investida de magia negra ou feitiçaria, de vós que estão me ouvindo, vós sabe muito bem o poder que tem, o que causa de danos na vida e no ser, que vai demorar um certo tempo para ser recuperado. Isso uma pessoa comum, uma pessoa ali que não tenha, que esteja, vamos colocar a condição como leigo. Agora imagine uma pessoa que já está avançado no caminho, que está lidando com forças absurdas de grande. Aí onde tem o ditado em cima da terra que diz: quanto maior a sua luz, maior as trevas que te acompanham. Não vai ser lá os trevosos, quiumbas, zombeteiros que vão atacar esse médio, não. Que vai atacar eles é magos negros e grandes das trevas. Constantemente, de forma ininterrupta. Então, existem muitas pessoas, por não saber o funcionamento das coisas, muitas das vezes julga, muitas das vezes aponta o dedo. Olhe, né, aquele médio, ele se tornou vaidoso, o poder subiu a cabeça, né? Que não acontece só nesse âmbito de mediunidade. Isso acontece lá para qualquer condição, às vezes dentro da sua própria família, de cada um de vós. Muitas vezes, se alguém se destacou lá, de repente aquela pessoa nem fala mais com vós, essa pessoa, né, não te visita mais, essa pessoa às vezes te encontra na rua e nem te olha, finge que não te conhece. Não é conhecido, não é dito de muito tempo em cima da terra. Quer saber mais da pessoa? Dê o poder a ele, que vós vai ver a condição que ele verdadeiramente se encontra. Que ele se encontra, façam atenção na terminologia, que ele se encontra, não que ele é. É uma condição que ele está passando, mas ele pode também deixar de estar. Então existe sim grandes médiums, muitos médios poderosos. Poderosos em qual sentido? Poderosos no trabalho que faz, nessa entrega, nesse compromisso, nesse poder permitir fluir até em cima desse plano neutro, dessa terra, orientações para ajudar, acalentar a tanto sofrimento que existe em cima da terra. É sobre esse poder que estou falando. Caíram lá atrás. Muitos caíram. E não é questão de porque o médio é fraco. Não, que conversa que é essa de médio fraco? Não, a questão é o seguinte, a questão da fundamentação. Vós muitas vezes pode se perguntar, mas por que o meu médium, que está em um estado avançado do caminho, por que ele não está no lugar aqui do Tranca-Ruas ou do Marabô, passando orientações, fazendo esse trabalho aqui que estamos fazendo? Porque ele está encarnado como cada um de vós, então ele vai ali poder sim passar coisas interessantes, coisas que podem lhe ajudar. Mas necessariamente para poder te libertar, vós tem que receber aquilo que vem do alto. E daí sou eu, Tranca-Rua da Seta Encruzilhada, que estou passando para vós. Não é meu médio.
O que eu estou passando foi a ordenança da lei da justiça divina, que cada orientação que chega até vós vem por ordenança da lei da justiça divina. Porque isso vai casando e, né, como uma luva na vida de cada um de vós, proporcionando cada um de vós, mesmo o mais leigo entre vós, de poder não ser mais enganado, de poder fazer atenção com a sua própria vida, de poder ter atenção e cuidados verdadeiros com os seus parentes, seus filhos, seus companheiros, companheiras, para com o semelhante também, não colocando mão em cumbuca que vós não tem capacidade de lidar. Agora, esses médios, tem um médio bastante conhecido, que não é ali necessariamente médio de incorporação, certo? Mas sim, tem grandes conexões, sempre teve grandes conexões com forças da espiritualidade e do espiritual, já tem uma certa idade, vem fazendo um grande trabalho, mas faz 15 anos que está estagnado devido ao medo que se encontra de aceitar propostas vindas principalmente de Yahvé. Então esse senhor, já, vamos dizer, com a sua certa idade, então ele começou a partir desse medo, a partir desses 15 anos para cá, começou o quê? A colocar aquilo que é o seu ponto de vista, aonde não tem mais a presença constante daquelas entidades do espiritual, de esfera superior, devido ao medo que ele se encontra, está na mesma condição de Jó, que entrou naquela condição de perder aquela sua condição muito bem-estante e acabar em cima de uma laje de pedra coberta de feridas, né, a ponto ali de desencarnar, devido ao medo que ele teve sempre de não poder dar um bom sustento a toda a sua família, que era grande. Então, esse médio, esse que já é um senhor de determinada idade, eu mesmo, tranca-rua, com a outra vestimenta, não de tranca-rua, já o falei por diversas vezes, não tema, volte ao trabalho que vós estava fazendo antes. Vós pode voltar, mas pelo medo, pelo temor de cair, então começou a desvirtuar muita coisa. Dizer que o ser humano não é quase nada, dizer que o ser humano é uma espécie de cobaia. Não, não tem nada de cobaia, não. O ser humano é o ser mais poderoso que existe na criação, porque ele é, dentro da manifestação da matéria, o próprio Deus em ação. Mas não Deus do Antigo Testamento, Yahvé. Estou falando do Todo-Poderoso. Aquele que, para o plano da criação, ele pode ser chamado de o incognoscível. Certo? Então, isso é um exemplo que eu estou dando, mas tem outros médios também, que vêm ali fazendo grande trabalho, mas que começaram a se distanciar de uma forma abrupta para caminhos completamente obscuros. Não estou falando isso com julgamento, não, eu estou explanando a vós para que vós entenda e para que vós direcione até boas energias para esses médios. Por quê? Porque o que se espera é que retornem a manifestar o que estavam manifestando antes de cair. Porque o objetivo lá das forças obscuras é fazer com que todo o trabalho caia.
Lembre-se, já avisamos a vós. A forças investidas dos grandes das trevas, dos magos negros e arcontes para com a humanidade, um dos pilares principais é fazer o ser humano sucumbir em um dos seus poucos pilares que ainda o sustenta, que é a própria fé. Além de contar com a ferramenta mais poderosa usada por eles, que é o tempo, em fazer vós se distrair ou ficar paralisado no tempo. Não acredito em mais nada, né? Então eu vou ficar aqui como eu estou mesmo, vou só trabalhar, vou fazer minhas coisas e deixa isso para lá. Isso é tudo que eles esperam de vós. Esse tipo de situação e muitas outras, né, estão ali acontecendo, sempre aconteceram, mas agora a coisa está cada vez mais intensa. Os poucos médios que existem fazendo grandes trabalhos estão recebendo grandes investidas, constantes, e boa parte não está sabendo lidar com isso, porque está preso em viés ainda, linhas tênues, preso à religiosidade, a algum fundamento de dogma e doutrina. E isso vai fazer com que impeça a essas entidades que estão trabalhando juntos com esse médium de poder até tomar providência. Porque aquilo que o ser humano tem que tomar de providência cabe a ele. A espiritualidade, o espiritual não vai fazer o que é para o ser humano fazer. Notar o que ele possa notar. Se ouvir falar. Então são situações, e essas situações acabam o quê? Influenciando boa parte da humanidade. Porque daí, com a queda, como lá, o desencarne daquele que outrora era um manifestador de satanismo, e depois ali fez ali uma passagem para uma condição cristã, que daí tirou a própria vida. Veja quantos cristãos sucumbiram com ele, porque começaram a questionar-se: cadê o anjo de guarda dele? Aonde está Deus? Ele saiu lá das trevas e passou a ser um cristão, fazendo um grande trabalho. Por que que ele não recebeu suporte? Por quê? A resposta: preso a dogma e doutrina, que são ferramentas poderosas dessas forças. Por isso que aquilo que estamos passando de orientação para vós é para que vós se tornem livres. Não é para vós cultuar o tranca-rua, o marabu, adorar o tranca-rua, o marabu, o maioral, não. É para que vós caminhe, possa caminhar com as suas próprias pernas e ter as rédeas da sua mão de uma forma definitiva ao seu comando. Sair da condição de escravo para estar numa condição de liberto. Sair de uma condição de limitação para o ilimitado, que é isso que vós pode manifestar, cada um de vós. Mas só tem uma maneira, e essa maneira é através da verdade. Conheça a verdade e ela vos libertará. Então vim tratar aqui, passar essa explanação, falar sobre essa condição, porque aquilo que foi dito anteriormente, que o circo estava se fechando, que as pessoas estavam tendo mais dificuldade já a receber contato do espiritual, devido à condição desenfreada, desmedida, que o ser humano está permitindo-se arrastar.
Não que isso seja culpa do ser humano. Em partes, não se trata de culpa. Se trata de observar, de olhar algo que é evidente. Se vós estão há muito tempo fazendo algo e esse algo não tem resultado, vós ainda não viram que isso é uma receita completamente fracassada. Vós só vai poder viver o novo manifestando o novo. Então, não julguem simplesmente as condições de médios, né? Grandes médios, e dentro da condição de médio, estou colocando também, né? Grandes padres, grandes pastores, grandes monges, né? Que estão ali fazendo um grande trabalho. Claro, são poucos, mas existem. Saiba que o trabalho que eles estão fazendo, se vós, na sua vida comum, já sofrendo as investidas que sofre, olhe quantos percalços vós tem encontrado no seu caminhar. Então, a condição desses médios, a condição é multiplicada por 1000. Não é uma muleta, uma desculpa. Não, é uma evidência. Então, quando vais ver alguém que de repente cai ou está caindo, não julgue, não tire sarro, não. Direcione as suas melhores energias para que ele tenha condição de se reerguer, porque se trata de um trabalho ligado a milhares de pessoas. Através disso, com uma grande corrente de boas intenções, de bons pensamentos, de consciência, de estado consciencial e racional, sabendo o que está acontecendo, que se torna ainda mais poderoso esse ato. Poder levar um suporte a um médio desse, a um ser humano desse que faz um trabalho grande, a condição dele poder acordar desse pesadelo e retomar o trabalho grande que iniciou e estava desenvolvendo. Lembre-se que juntos somos mais fortes. Já falei para vós. No espiritual não tem o bom, não tem o mais poderoso, não tem o melhor. Cada um faz a sua parte e todos somados se tornam uma coisa só. A mesma situação aqui em cima da Terra. Aquilo que é os encarnados com as entidades também pode se tornar uma só coisa. Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia.